Aqui ao meu lado hoje está para mim um dos hatchbacks mais legais, não só do Brasil, mas do mundo. Esse aqui é o Peugeot 208 GT, versão topo de linha, que agora tem o conjunto híbrido, ou melhor, com alguns detalhes elétricos que fazem você ter alguns benefícios. Eu vou explicar daqui a pouco. Esse cara aqui, ano passado, em dezembro de 2025, vendeu 1.600 unidades, ocupando o singelo 46º lugar nas vendas dos carros aqui no Brasil. Mas por que será que, mesmo sendo tão bonitinho, ele vende pouco? Será que a carroceria hatchback que está em desuso? Será que o carro não é tão equipado? Será que realmente falta espaço? Será que as araras têm as respostas para isso? Vamos saber tudo isso e mais um pouco comigo agora. Bora! Salve galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Meu nome é João Fuschini, caso você ainda não me conheça, e hoje estamos em Brasília, por isso temos algumas araras aqui nos acompanhando, a Canindé, sabe aquela azul com o peitinho amarelo? Pois bem, elas estão aqui. Brasília, meio ano seca, meio ano chovendo e pegamos um dia chuvoso, então você vai reparar algumas gotículas em cima do nosso 208 e agora já está um solzão de rachar. Esse cara aqui, meus amigos, é um bom modelo para você colocar na sua garagem se você tem esse perfil aqui, ó. Tipo o meu, saca? Caramba, agora entrou umas 6 araras aqui, velho. Eu vou precisar dar uma pausa para tentar mostrar para vocês. Elas estão bem aqui em cima, pô, dificilmente vocês vão conseguir ver. Um pontinho amarelo e azul, e agora chegaram várias voando, que estão aqui em cima. Ô coisa linda, não dá nem para reclamar da barulheira, né? Deixa elas aqui. Cada vez que você ouvir o barulhinho da arara, opa! Lembra que você tem que seguir a gente lá no nosso canal, tá bom? Não dá pra gente ignorar, né, meus amigos, essa maravilha aqui da natureza. Mas vamos lá, 208, um modelo que tem 4 versões disponíveis no mercado, 2 com motor 1.0 Firefly e essa aqui com T200 motor 1.0 Turbo e a GT, que é essa aqui que você vai perceber que tem alguns detalhes um pouco mais escurecidos, dá pra saber que é um topo de linha da gama, né? Agora com o conjunto híbrido entre aspas, porque a Stellantis colocou, né, um motor elétrico aqui embaixo do capô para ajudar ali, para substituir o alternador e o motor de partida. Sendo assim, você não tem mais, sabe quando você girava a chave do carro e fazia brum, dava aquela tremidinha? Não tem mais, é para a partida ser mais suave e de alguma forma te dar alguns benefícios. Economia de combustível, vamos lá, não tem aqui no bate-papo mais direto. Segundo a Stellantis, no lançamento de Pulse e Fastback, que tem esse mesmo conjunto mecânico aqui, chegava a ter uma economia de até 12%. Nos nossos testes, nunca teve muita economia assim. Aonde que a gente economiza? Não pagando o IPVA. Isso vale aqui para Brasília, né? Você tem que dar uma olhada aí na sua cidade, qual é o benefício que você tem. Algumas te tiram do rodízio, outras também tiram o IPVA para modelos elétricos e híbridos. No caso, é um ponto positivo, afinal de contas, esse carro aqui iria custar ali por volta dos R$3.000, então você já tem uma boa economia em relação à grana, principalmente agora, no começo do ano, não é mesmo? Bom, o GT, a versão GT, 130 cavalos de potência, 20,4 kgfm de torque aliado ao câmbio CVT, que nesse conjunto a Stellantis faz milagre, opera muito bem, tanto em Pulse quanto em Fastback e também aqui no 208 e também no 2008, modelo um pouquinho maior. Em termos de peso, meus amigos, não altera quase nada, são 10 quilinhos só, por conta de 2 baterias, que foram colocadas uma aqui dentro do capô, né, em vermelho, você pode ver pelas imagens, e também embaixo do banco do motorista. Escondidinhas não atrapalham, mas elas que vão te ajudar a ter esse sistema híbrido aqui nesse carro. Beleza? Aqui na lateral não temos um modelo grande, é um hatchback, né? Estou lembrando para vocês o tempo todo. Então são 2,54 m de entre-eixos e belíssimas rodas 17 polegadas, só que com um perfil pequenininho, né? Um perfil 45, rodas 205, 45, com um desenho muito legal, e eu gostei bastante dessa logo da Peugeot atualizado que tem o brasão, né, do leão e não só aquele leão virado de lado. Gostei demais, achei que ficou muito bonito. Vamos dar uma olhada se mudou alguma coisa lá na traseira. Se você reparar na parte de cima, é pintado em preto, porque temos um teto solar aqui que não abre, mas tem uma área envidraçada muito boa. Logo GT aqui, acusando que é a versão mais completa de todas na coluna C. As lanternas também seguindo a tendência, né, da pata do leão, né? Bonitas, tá? Eu gosto do desenho. E também aquele preto que já cortava, né? O último facelift a gente já conheceu toda a tampa do porta-malas com os siglos, né? A sigla da Peugeot, não a sigla, né? Mas escrito Peugeot, que ficou inclusive melhor, porque no outro tinha cansava de ver Peugeot 208 com alguma letrinha caída. Vamos ver se esse aqui mantém a cola um pouco mais rígida, né? Para segurar.
208 aqui do lado e no outro escrito Turbo e Hybrid. Turbo 200 e Hybrid para acusar que é a versão híbrida. Aqui na parte de cima tem um aerofóliozinho, né, bonito, com brake light e antena no estilo tubarão também, que é legal. O que não é legal é o espaço do porta-malas. Volto a dizer, é um hatchback. Então, apesar de ser um modelo aí que é para ser usado por um ser humano, né, e no Brasil nós compramos carros para usar com família também, né? Então a gente entra aqui, sai para viajar, sai para fazer o trabalho. Se você comprar o carro exclusivamente pensando em trabalho, em, por exemplo, fazer aí um motorista por aplicativo, alguma coisa assim, vai faltar um pouquinho de espaço aqui atrás. Tem apenas 265 litros de capacidade. É um porta-malas pequeno, né? Merecia ter pelo menos uns 300 aí no VDA. Tá bom, meus amigos? Temos o step aqui na parte de baixo, tá? Minha mochila aqui guardadinha, mas realmente não é um espaço muito legal. Não tem luz e não tem nem alças para te ajudar a segurar. Tem um pequeno dentinho aqui na parte de cima em plástico, mas não te ajuda tanto. No quesito espaço, Peugeot 208 não é o carro para você. Caso você goste dos modelos franceses e queira um pouco mais de, né, espaço aqui para as bagagens e também para os ocupantes, o 2008 pode ser a sua pedida. Por falar em espaço de quem vai sentado atrás, bora lá. Olha lá, exemplificando para vocês os 2,54, meus amigos. Eu sou um cara baixinho, né? Tenho 1,67 m de altura e aqui tá bem longe aqui da parte da frente, porque esse banco tá bem para frente, porque eu joguei para fazer as imagens aqui de trás. Mas não é um espaço para quem tem aí mais de 1,70 m, sempre vai passar um pouquinho de perrengue. Ó, a minha cabeça, mesmo sendo baixinho, já tá quase batendo aqui na lateral do teto, então uma pessoa de 1,80 m, 1,90 m vai passar perrengue aqui atrás. Esse é um dos predicados desse carro, tá bom? O espaço de quem vai sentado atrás não é legal, nunca foi legal. Se você for maior e ler, por exemplo, se o motorista tiver 1,80 m, alguém de 1,80 m não senta aqui atrás com nenhum conforto, vai ficar com as pernas bem apertadas, tá bom? O duto também é grande, então essa terceira pessoa também vai ferrar aqui o espaço para os joelhos, mesmo sendo uma criança. Infelizmente dá para usar, mas não é nada confortável aqui atrás. Cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes e 3 encostos de cabeça, além do Isofix para você fixar a cadeirinha de criança. Relembrando, não tem também saída USB-C, USB e nem ar-condicionado, tá bom? Você que é o dono do carro e não quer se preocupar muito, pô, às vezes você acabou de casar, só tem a sua noiva, o seu noivo, o seu companheiro, tá namorando ainda, você é jovem e vai realmente só ocupar os 2 lugares aqui da frente e de vez em quando jogar uma mala ou dar uma carona para um amigo aqui na parte de trás, talvez esse carro seja para você. Aqui por dentro, meus amigos, voltou a chover, então eu vou ficar com a GoPro para mostrar para vocês. Aqui está a chave que abre, fecha e abre o porta-malas, uma chave pesadinha, vou deixar ela aqui e você me acompanha nessa viradinha aqui de cockpit. Vou tentar não mexer a câmera, vou apertar aqui ó, o Start Stop, isso é algo que o carro tem e talvez você possa também estranhar, porque o Start Stop desse carro ele não desliga, tá bom? Ele sempre vai ficar ativado. Eu não gosto muito, Brasília tem dias muito quentes e eu gostaria de desativar para não ficar tirando um pouco da potência do ar-condicionado e tudo mais, mas ele buscando economia nunca desliga, tá bom? Isso é um ponto que eu acho que a gente deve falar. Uma coisa que eu gosto muito é desse volante, galera. É um volante com dimensões menores do que a gente está acostumado, Peugeot sempre tem essa pegada, né? Eu gosto demais, eu inclusive jogo ele todo para baixo aqui, para eu ficar com essa sensação aqui, ó, essa é a visão dos meus olhos. Então eu seguro o volante nessa parte e consigo ver o painel, né, o que eles chamam de iCockpit 3D aqui na versão GT e a tela multimídia de 10,25 polegadas que está mais rápida e também um pouco mais bonita em termos de design, né, tá mais fluida. De vez em quando esquenta demais dá uma travada, tá? Isso também a gente tem que falar. O conjunto todo do carro na parte interna eu acho muito legal, mesmo sendo em plástico. É um plástico que imita aqui uma fibra de carbono, saída de ar-condicionado, o som na parte de cima. Aqui no meio a gente tem algumas teclas, né? A Peugeot colocou isso desde a chegada lá do 3008, né? Do seu primeiro SUV, depois acompanhou todos os modelos. Eu acho fácil, bonito no painel. Então, além de ter alguns comandos na parte de cima, tem também essas teclas aqui com algumas funções. O ar-condicionado, para você chegar na multimídia mais fácil, é só você clicar aqui. Eu desliguei, né? Então você liga, desliga, e aqui no AC Max você aumenta, e aqui você pode também deixar para o fluxo, né, passar, tudo que você quiser tá por aqui, mas se quiser rapidamente
que ele venha para a tela, é só você clicar aqui no canto e aí você aumenta o fluxo, diminui, enfim. Mata a guerra, tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, então não dá para reclamar muito, mas o layout já está me cansando um pouco. Mas, ainda assim, na parte interna é um dos carros mais bonitos que nós temos no mercado. Aqui embaixo temos um carregador por indução disfarçado, então você deixa ele aqui e ele é ventiladinho, ó, tá geladinho, e você fecha aqui e deixa ele guardado. Saídas USB-C, uma em cada lado, além desse local que eu deixei a chave aqui na parte de baixo, você pode deixar sua carteira ou até a chave propriamente dito. O câmbio CVT, que se você joga aqui para ré, você já automaticamente tem as câmeras, né? A câmera, na verdade, ligada, e eu posso dar um zoom ou deixá-la mais aberta, belezinha? E se eu quiser também drive, estou dirigindo e quiser uma tocada manual, eu jogo para a esquerda, e aí eu diminuo e aumento a marcha jogando para baixo. Quero voltar para o automático convencional, é só jogar aqui para o ladinho. Beleza? Porta-luvas, plástico, dá aquela despencada bacana, e o banco, né, nessa versão aqui você tem alguns detalhes de costura que são bem bonitos. Acaba que o conjunto fica bem legal. E como eu disse, esse é o único hatchback no Brasil que a gente tem um teto solar que não abre, né, mas você já pode ter aí uma visão da sua cidade. Eu acho que assim já mata a guerra. Eu dificilmente abro totalmente o teto solar quando eu estou em um carro, né, por segurança, tô com o ar ligado, enfim. Acho que assim é o melhor dos mundos. Beleza, galera? E aí, o que vocês acharam? Gostaram do interior do 208 GT? Lá embaixo a gente tem as pedaleiras também, ó. Como você pode ver, eu tô em drive, deixa eu deixar aqui. Em parking. Mas, ó, pedaleiras esportivas, os tapetes também são diferenciados. E você tem mais um detalhezinho aqui, ó, da Peugeot cromado que deixa o carro ainda mais equipado. Ok? Belezinha? Vamos então dar uma volta e falar um pouquinho sobre como se comporta essa motorização e falar também de consumo. Bora! Galera, vamos lá então dar uma voltinha. Vou apertar o Start Stop aqui para você ver, ó, como não tem trepidação no carro, né? Por conta de ser agora um híbrido e ter esse motorzinho que substitui o motor de arranque, você não vai ter esse detalhe. O freio de estacionamento ainda é manual, né? Como a gente conhece na alavanca. Deixa eu diminuir um pouquinho esse ar-condicionado para não atrapalhar o nosso volume. Mas ó, a direção elétrica desse carro para mim é uma das melhores. O ajuste do banco aqui e da coluna, né, nos dois bancos são ajustes manuais, não temos nada eletrônico, ok? Apesar de ser um carro com a versão topo de linha, eu senti falta de algumas coisas, como por exemplo as borboletas aqui atrás do volante. É algo que eu gosto muito para a gente ter um controle, principalmente quando é um câmbio CVT, que eu gosto de elogiar bastante o CVT da Stellantis, porque ele funciona muito bem. Eu acho que ele não grita tanto se você pisa, ó. Ele tem umas trocas boas, eu só pisei, né? Você vai entender no seu carro quando que você pisa, quando que você tira, quando que ele faz as trocas. Mas eu sempre gosto que tenha, tá bom? Mas é um detalhe muito pessoal. O carro é bem na mão, a suspensão é ajustada, esse carro tem uma altura nível do solo maior do que o modelo que vende na Europa, por exemplo. Afinal de contas, o Brasil tem, né, as suas estradas e ruas não tão boas assim, então precisamos ter um carro um pouco mais confortável na tropicalização quando ele vem para cá. Então a suspensão também não é dura, não é rígida, como muita gente julga que os modelos franceses são, né? Ele desenvolve muito bem para uma vida aqui na cidade, você não vai ter um ruído grande, você não vai ter muito gasto com combustível. Ele está fazendo aqui comigo 10 km por litro na cidade abastecido com gasolina, algum pouquinho, né, chutando um pouco mais, andando um pouquinho mais do que o habitual, acelerando, afinal de contas estamos avaliando o carro. Eu gosto muito dessa pegada do volante que tem um desenho bem único, né? Ele tem a base e a parte de baixo achatadas, a parte de cima, né? E o GT escrito aqui com as costuras em verde e limão. Tudo que é GT, né? Até no 2008 você tem um pouco mais dessa esportividade aqui, tentando remeter, né, a esportividade com essas linhas, e eu acabo achando que combina com o carro, sabe? E esse volante para mim, pô, ele é o ponto principal. Claro, né, alinhando com esse conjunto fica melhor ainda, mas me dá uma sensação sempre de estar num carro de corrida mesmo, querido, de estar andando como se fosse Max Verstappen.
como se fosse Lewis Hamilton, que esse ano não foi muito bem, né? Mas tem tudo aí, porque ele te dá uma pegada envolvente aqui, você tem a sensação de que tá num kartzinho, sabe? E nenhum outro hatchback que nós temos no Brasil te dá isso, te proporciona nem Polo que tá aqui na minha frente, nem o Onix, nada comparado na categoria vai te trazer essa pegada, sabe? Para você que gosta disso. E eu acho que isso vem em todo o design do carro, desde a parte de fora até aqui na parte interna. Ele dá uma sensação de ser um carro europeu mesmo, cockpit 3D que só ele tem, a tela multimídia que nós temos nos irmãos da Citroën, né? Mas a pegada, conjunto do volante, desempenho, olhando ele por fora, é para aquele cara que gosta, se preocupa com o design, se preocupa com um pouco aqui da parte interna, gosta de um teto, tem esse comprador. O tempo todo a gente está conversando com o público e tem gente que ainda opta por um carro que não tenha tanto espaço assim para as bagagens, mas que seja bonito e que te traga aqui uma boa sensação na parte de quem está pilotando. Tem também um apoio para o braço que eu acabei não falando, para você apoiar aqui e te dar um pouquinho mais de conforto. Como você não precisa trocar de marcha, ajuda bastante, né, em viagens ou até aqui no dia a dia você apoia e vai tranquilo, afinal de contas não precisa ficar trocando. Então, nessa parte aqui do Motora, 100%, gosto demais do carro, tá? Eu teria facilmente o 208 na minha garagem com esse conjunto, trazendo aí essa economia do híbrido. Ai, João, mas nem é um híbrido de verdade, ele acaba não te dando aí uma sensação de andar só no modo 100% elétrico. Não, nós temos diversos modelos híbridos aqui no Brasil, né? Tem o híbrido pleno, tem o híbrido plug-in, que aí vai te dar uma bateria maior e a possibilidade de andar só no modo 100% elétrico, mas nos híbridos da Stellantis, os Biohybrid, você não tem a possibilidade disso, tá bom? Ele só vai te ajudar a ter uma partida um pouco mais suave e uma economia no quesito IPVA, se você tiver como, né, na sua cidade, aí a sua legislação permitir. Aqui em Brasília, a gente é agraciado com isso, então é um ponto positivo, não é não? No 0 a 100 também não é tão expressivo assim, faz 8,9 de 0 a 100 km por hora, então não é aí um carro, né, um ultra esportivo, mas você já vai ter um torque em baixa legal, 20,4 é um número bacana também, e você vai com certeza se sentir muito bem dentro desse carro aqui, tá, meus amigos? Quanto custa a brincadeira? R$139 mil diretamente do site da Peugeot, porém ela mesma já põe lá um X nesse preço e mostra que o carro está com promoção, então você já pode comprar, você pode, né, talvez fechar negócio, a partir dos R$128 mil na versão mais completa. Então dê uma olhada na concessionária Peugeot da sua cidade, faça um test drive, eu acho que vale a pena sim, se você, como eu falei, estou batendo o tempo todo nessa tecla, não precisar de tanto espaço para as bagagens. Mas se você quer se divertir, quer ter um carro bonito, que chama a atenção da galera, o 208 vai cair como uma louva. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o 208 GT Hybrid, que está custando aí para a base dos 130 mil. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tem o nosso vídeo mais completo também lá no nosso canal do YouTube para você assistir e tirar todas as suas dúvidas. Forte abraço, não se esqueça de nos seguir e até o nosso próximo encontro. Valeu!